Saudações, queridos! Tudo bem com vocês? Neste episódio do Jardineiros Urbanos por Fly, a gente vai ver aqui juntos uma coletâneazinha de Anthuriums brasileiros, considerando também um pequeno intruso aí no rolê de hoje, um Philodendron. Esses caras todos, eles vêm aí de uma região muito característica e especial em termos de microclima, um microclima muito interessante para o desenvolvimento das nossas queridas aráceas, especialmente aí Philodendrons e Anthuriums. Trata-se de uma região específica, montanhosa, serrana, que envolve Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E esses carinhas todos do episódio de hoje vieram de Minas Gerais, de uma cidade bem específica de lá. É também um episódio dedicado ao querido Felipe, da Nato Plantas. O Instagram dele tá aí na tela abaixo. Ele que me enviou todos esses carinhas. Ele já tinha enviado em outras circunstâncias, contudo ele escolheu para mim de sua coleção indivíduos bastante especiais, grandões. Eu até fiquei abismado como eles chegaram perfeitos dentro da caixa, pelo menos dois deles que vocês vão ver aqui comigo. E tá aí, um especial sobre Anthuriums brasileiros e especificamente do complexo Anthurium maximiliani. É possível também dizer que é do complexo Augustinum. O Marcos Lacerda, do Sítio e Jardim, comenta sobre complexo do Anthurium Augustinum e o Marcos Nadruz fala do complexo do Anthurium maximiliani. São em torno aí de 8 espécies até agora agrupadas nesse complexo, com algumas características específicas que o próprio Marco Lacerda descreve muito bem aqui quais são elas. Então, se você quer conhecer em mais detalhe as características morfológicas, morfotípicas, que fazem os Anthurium do complexo do Anthurium maximiliani, basta ver esse episódio mencionado, tá legal? Tal complexo que inclusive engloba o Anthurium SP peltado Brasil, nosso queridão aí, eles fazem parte da seção Urospadix. E mencionando aí a nossa prática de geração de híbridos diferentões, híbridos com espécies nativas, que é um movimento bem legal aí, que vocês colecionadores já estão praticando e têm me enviado inclusive as referências dos testes aí, eu posso dizer que essa seção Urospadix, desses Anthuriums todos que eu vou trazer, ou parte deles que eu vou trazer, eles se hibridizam com os Anthurium da seção Beloloncium, como o Anthurium cupulispatum. E vi casos aí de vocês que trouxeram para mim, queridos colecionadores, da seção Urospadix, também hibridizado com a seção Cardioloncium, dos queridos aveludados aí, boa parte deles como o Anthurium cristallinum. Então dessa seção Urospadix, dos carinhas que eu vou mostrar hoje, com a seção Beloloncium, do Anthurium cupulispatum, rola hibridização. E rola também da seção Urospadix, dos carinhas de hoje, com possivelmente boa parte aí dos Anthuriums da seção Cardioloncium, como o Anthurium cristallinum. Começando então com a apresentação do primeiro Anthurium enviado pelo querido Felipe da Nato Plantas. Eu estou falando nada mais nada menos do que o Anthurium que dá o nome ao complexo, uma variação dele. Tive que arranjar um vazão para esse cara. Só estou conseguindo carregar assim porque o substrato está bem aerado, os insumos são leves. Então este cara aqui, reparem a lâmina foliar, uma delas, é uma das variações, um dos ecótipos, uma das especiações do Anthurium maximiliani, tá? Um indivíduo lindão, lá da coleção do Felipe. Olha só, super adulto já, lotado de raiz, com uma estrutura caulinar aqui muito bem desenvolvida já, tá? Um cara bem bonito, bem legal. Esse então é um representante, uma das variações, uma das especiações que dá o nome ao complexo do Anthurium maximiliani, ele, o próprio, tá?
É um carinha bem interessante, bem bonito, bem parrudão. Essa espécie costuma ficar mais concentrada em área ombrófila, ou seja, bem recoberta, bem fechadinha, com copas de árvores, umidade alta, meia sombra e uma área assim com adensamento maior de vegetação geral, principalmente o que dá formação a subbosque, né? Árvores fechando bastante e criando essa condição bastante úmida e muito mais fresca também. Já o segundo carinha do mesmo complexo, da mesma seção, complexo do Anthurium maximiliani, seção Urospadicis, ele é um cara que fica lá no meio de campo. Existe aí indivíduos aí que vivem numa área de vegetação mais fechada, subbosque, porém já na beiradinha da transição a áreas com inselbergues, áreas rochosas, rupestres, onde você vai encontrar formações rochosas mais avolumadas, que não tem muito espaço para árvores se desenvolverem no meio assim. Então você vai ter um sol um pouco mais pleno, frestas que vão se acumulando aí matéria orgânica, pequenos córregos que se formam também. E eu estou falando do Anthurium liotschianum, que também ele tem especiações, variações, ecótipos, em formato de folha, em tamanho, e no caso aqui eu vou trazer um indivíduo também grande, vindo também lá da coleção do Felipe, querido Nato Plantas. É um indivíduo bem grandão já, tá com uma bela de uma inflorescência em fase de antese masculina, tá? Não sei se o pólen tá produtivo, talvez esteja meio que envelhecido já, nem cheguei a testar ou coletar nada disso. É um carinha bem legal também, tá bem grandão. E essa é uma das formas do liotschianum. A gente vai notar aí variações no decorrer dessas mudanças que ocorrem nessa fronteira entre a área ombrófila, subbosque e os estados mais rupestres, inselbergues, tá? Anthurium liotschianum, indivíduo aqui super interessante. Esses dois gigantões ficarão aqui, já estão na verdade, na estufa úmida. Um deles aí, o Anthurium liotschianum, que está no vaso um pouquinho menor, ele vai ficar sobre um banquinho lá na estufa úmida, pertinho daquele maciço com SP Columbia, com Plaumani, com Anthurium SP Alto Fluminense, que eu tenho mostrado para vocês mais recorrentemente aqui no Fly Channel. Eu não vou dar tanto condição de inselbergue e mais de vegetação ombrófila. E eu noto assim que boa parte das espécies que sobrevivem, que se aclimatam nesses dois ambientes, os espécimes que ficam in situ, contudo em áreas mais fechadas, crescem mais em relação àqueles que ficam tomando sol direto na cabeça. E mesmo porque os nutrientes em áreas rochosas acabam sendo um pouco mais escassos também, né? Na abertura deste episódio, vocês meio que já viram onde eles estão se localizando aqui na minha florestinha. Continuando então com essa exposição desses caras brasileiros, complexo do Anthurium maximiliani, seção Urospadicis, eu gostaria de mostrar para vocês, cadê? Onde eu botei? É alguém que eu gosto muito, é um dos meus preferidos de coleção atuais. A gente está falando aqui do Anthurium parvum. Muito legal esse cara, viu? Já tem um indivíduo, vocês têm notado eu destacá-lo recentemente também. Ele é todo minimalista. O outro indivíduo está com uma micro inflorescência, né? Eu estou aqui com o segundo indivíduo que está tentando sugerir aqui uma nova lâmina foliar vindo, mas por enquanto ele está mais quietinho assim. O Felipe comentou que o parvum lá na região dele, pelo menos nesta época do ano, sentiu muito, se abalou muito. Ele não sabe explicar muito bem. E curiosamente, aqui no meu microclima, indoor,
perto da porta de vidro, ele não só liberou uma nova lâmina foliar, como também uma inflorescência, né? Então é curioso, é interessante. Ele que supostamente está no hábitat ou muito próximo do hábitat original, notou seus parvum sentindo mais o clima do momento por lá. E eu aqui que estou a quilômetros de distância do hábitat original, no clima oferecido aqui, mimetizado inclusive com umidificadores, o parvum, pelo contrário, está numa fase aqui um tanto prolífica, né? Não é um antúrio muito fácil não, ele é lento e tal, tem uma estrutura mais sensível, notadamente, né? Então requer algumas atenções aí. Anthurium parvum, que na minha visão é um cara bem interessante aí para se pensar num híbrido, seja de nativo com nativo, seja de nativo com algum exótico, aveludado de preferência. E eis então que a gente tem aqui um pequeno intruso nesse rolê de Anthuriums brasileiros, do complexo do Anthurium maximiliani. E esse carinha, curiosamente, um Philodendron, ele devia estar numa região lá muito louca de iluminação, porque ó, cada pecíolo tá virado para um lado, acho que ele tava meio que assim, sabe? Nessa posição, os pecíolos estão tudo muito loucos aqui e levam um tempinho aí para ele se ajeitar. Os pecíolos, as lâminas foliares, a relação com o caule, a gema aqui, ele tá num formato bem engraçado assim. Eu tô falando basicamente a esse cara que supostamente a gente poderia tratar de Aph bernardopase, mas que na minha visão e na visão do Guilherme também, devido às características, né, morfológicas, formato de pecíolo, presença ou não de nectários, presença de vermelhidão por causa de antocianina, textura, forma, composição aqui da lâmina foliar, ele tem mais um jeitão de um Aph Spiritus Sancti, né? Também vindo lá da coleção do querido Felipe, tá? É um bebezinho, é o segundo aqui da coleção. Ele aparentemente tem a mesma estrutura do outro indivíduo maior, que inclusive vocês viram que eu deixei num jarro de água por muitos e muitos meses, só agora que fui tirar, graças ao pedido do membro Caio Pessoa. Eu fui trabalhar em cima dessa planta para um conteúdo, para um episódio, tirei do jarro de água, analisamos as raízes, coloquei num substrato mais rico e dei condições mais interessantes lá também na estufa úmida, tá? Então tá aqui mais um indivíduo, embora ele seja menorzinho, ele tem todas as características do indivíduo maior lá. Distanciamento entre os nós é curto, bem curto. Basta ver aí como os pecíolos se encontram aqui, né? Lâmina foliar escura, tonalidade muito semelhante do Spiritus Sancti, textura muito semelhante do Spiritus Sancti, gramatura, né? A grossura da folha, a textura, coriáceo e tal. O ponto aqui dos nectários extraflorais visíveis, não sei se na câmera vai ser visível, tem no pecíolo, junto com essa tonalidade mais avermelhada, tem na lâmina foliar também nectário, tá? Tudo isso me remete muito mais ao jeitão do Spiritus Sancti do que do bernardopase. São detalhes sutis, né? Muito possivelmente é um indivíduo aí, é uma espécie SP da seção Macrobellium também. Tem estrias longitudinais também, características tanto do SS quanto do bernardopase, pecíolo cilíndrico. É um carinha bem interessante também, que a nossa ciência aí precisa entender um pouco melhor. Marcos Nadruz, Rodrigo Teófilo, Luana Calazans, Mônica Sakuragi, enfim, os araceiros aí, nossos queridos botânicos das aráceas, né? Bem legal então. E também um indivíduo que o querido Felipe da Nato Plantas mandou aqui para mim, para este episódio principalmente dedicado a esses nativos da seção Urospadix do complexo do Anthurium maximiliani, que sim, tudo indica aí,
rola essa compatibilidade de seções de boa parte aí dos nossos queridos aveludados do universo de coleção das Aráceas, dos Anthuriums mais especificamente, e também rola com a seção Beloloncium, que é o caso aí do Cupulispatum e talvez seja do Balauanum também, não tenho certeza, mas o Cupulispatum eu posso dizer que sim, é da seção Beloloncium, tá bom? Então foi isso, meus queridos plantoides, mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly, no especial aqui de Anthuriums, você não é bem um Anthurium? De Anthuriums brasileiros, nativos do complexo do Anthurium maximiliani. Meio que uma reprise, mas vocês viram aí indivíduos bem diferentes, com portes bem diferentes e bem interessantes em relação aos que eu já trouxe aqui no canal, tá legal? Felipe, Nato Plantas, muito obrigado aí por esses carinhas, estão muito maravilhosos, estão no ponto aí para eu começar a brincar de híbridos com eles também, principalmente o próprio Anthurium maximiliani. E é isso, vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu! Sai que você não é Anthurium.